Ei, Tarcísio! O Tarcísio, o Tarcísio, olha, não deixa de ser divertido o que está em curso, porque essa gente ganhou a eleição municipal, como eles adoram proclamar, a direita ganhou, e se juntar à direita, centro-direita, extrema-direita, de fato ganhou, a esquerda teve um desempenho bastante modesto, né? E a gente lia os jornais e parecia assim, puxa, antecipação da eleição presidencial, coitado do Lula, pode aposentar, pendurar chuteira, já era, já acabou. Né? Isso, sei lá, faz 10 dias, o clima era esse. Hoje, dia 22, o clima é bem outro. Né? O Tarcísio estava quieto. É um presuntivo herdeiro de Jair Bolsonaro, para ficar ali. Então, Bolsonaro vai ficar inelegível e vai, eu diria, para sempre. O para sempre é porque a inelegibilidade dele, a pena dele será tão longa que, bom, como ninguém fica para semente, não vai dar tempo. Estará inelegível para sempre. Né? Como personalidade que disputa a eleição já era, acabou. Pode esquecer. Só que ele diz, não, o nome sou eu. E estão desenhando uma tática, eu falo daqui a pouco. Né? Tarcísio estava quieto, não se manifestou sobre a operação contra golpe, né? Mas, quando veio o indiciamento, aí ontem ele falou às 20h26, se não me engano, e produziu um texto. Vocês vão lendo e parando a cada ponto final. Tá bom. Tá? Não sei quem vai ser agora. O que diz lá nesse texto? Vai. Ele escreve: há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. Palavra narrativa, também na boca dele, na pena dele, como sinônimo de mentira. Coitada da narrativa. Eu que fui professor de redação, né? E a aula de narrativa, voglio bene, é uma das mais complicadas de dar. Porque a narrativa, em boa parte, como o sujeito não vai narrar um fato contábil, a narrativa envolve não a opinião, mas envolve um pouco de criatividade, né? De saber contar uma história. É difícil contar uma história. E uma história pode ser verdadeira, pode ser falsa. Uma narrativa pode ser verdadeira, pode ser falsa. Narrativa como sinônimo de mentira, né? Isso é uma criação da extrema-direita. Então, isso que você está me contando é uma mera narrativa, não importa. Não importa que seja fato. Eu vou chamar de narrativa porque eu não quero que fato seja. Porque sendo fato me desmoraliza. Então eu chamo de narrativa. Carece de provas? O que carece de provas? Carece de provas que o Bolsonaro queria um golpe de Estado? Que ele articulou um golpe de Estado? Tarcísio! Tarcisão! Depois a gente volta, vamos voltar pro tweet dele. Tarcisão, vê esse vídeo aqui. Tem que lembrar, né? Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra. Né? E não o pau. Porque não adianta mostrar o pau. Não sei se a cobra morreu. Tarcísio, isso é prova de que o Bolsonaro estava tramando um golpe de Estado ou não? Põe aí. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão.
gente vai ter que fazer alguma coisa antes. E aí, Tarcísio? O senhor comanda a Polícia de São Paulo com esse mesmo senso de objetividade sobre evidências? O senhor, seu secretário? Siga, Vale Bem. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por isso que demorou 2 anos praticamente a apuração. Tem lá as 800 páginas com toda a fartura de evidências. E agora vem a parte risível, ridícula. Nós já sabemos aqui, aprendemos que o ridículo quer dizer risível, né? Aquilo de que se pode escarnecer da afirmação dele. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. O presidente respeitou o resultado da eleição? Já sabemos que não deu um golpe porque não conseguiu. Alguma vez o Bolsonaro admitiu que ele perdeu a eleição de 2022? Bolsonaro ficou aqui para passar a faixa ao vencedor? Não. Deixou a presidência com seu vice. Seu vice passou a faixa ao vencedor? Também não. Como respeitou o resultado da eleição? E todo o clima que ele criou, a exemplo daquela fala de há pouco, no dia 9 de dezembro, né? E 30 dias depois aconteceu o que aconteceu, tudo aquilo preparou o 8 de janeiro. 8 de janeiro que, protagonizado por manifestantes que, segundo Mário Fernandes, estavam sob o controle deles. O que o Mário Fernandes disse para o próprio presidente da República. E aí vem a parte farsesca da mensagem do Tarcísio. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. Não, o senhor não quer isso. É mentira. A verdade dos fatos já está aí. Quando o senhor falar isso, o senhor está dizendo o seguinte, que a investigação coincida com aquilo que nós pensamos. Que ou a investigação coincide com aquilo que nós pensamos, ou não é a verdade dos fatos. É que o seu papel é delicado, eu sei. O senhor é considerado, na direita, o mais preparado, o mais perto, o mais viável como substituto de Bolsonaro. Só que um Bolsonaro não quer abrir mão da sua condição a não ser para outro Bolsonaro. Então, uma das coisas que se tramam ali na extrema-direita é o seguinte: o Bolsonaro continuar a se dizer candidato, mesmo com a ineligibilidade dele confirmada e acabou, e sem recurso, não tem mais chance. Ele se diz candidato, evidentemente o nome dele será inabilitado, tendo como vice um dos filhos. É o que eles pensam. Então aí, inabilitado Bolsonaro, aí tem um outro Bolsonaro que ficaria. Não sei se Flávio, Eduardo, provavelmente Flávio. Porque o Bolsonaro sequestrou a extrema-direita e a direita reacionária. Outros direitistas reacionários, outros grupos reacionários que não querem a liderança dele, tentam se firmar e não conseguem. Não é? O governador, eu já disse, ele fica num jogo meio de ganha-ganha, porque se eu não conseguir concorrer à presidência, se a coisa estiver ruim para o meu lado, eu ouço o que diz Kassab,
eu vou disputar a reeleição para o governo de São Paulo. Né? Agora, é um pouco constrangedor que o governador de São Paulo não tenha, eu não vi, pelo menos se aconteceu eu não vi, que o governador de São Paulo não tenha se manifestado sobre os absurdos trazidos à luz pela Operação Contra-Golpe. Aliás, não só ele, como apontou meu amigo Lênin Streck, mesmo algumas entidades que reúnem juristas, magistrados. Espera aí. Havia um plano para matar o presidente da República, o vice e o ministro do Supremo. O plano para sequestrar o ministro do Supremo foi abortado, mas ele foi posto em prática. Ele teve consequência. As pessoas já estavam nas suas posições. E aquele que o Kassab considera uma das 3 maiores lideranças do país, seriam Lula, Bolsonaro e ele, não diz nada? Nem para lamentar que pessoas possam cogitar em fazer coisas tal. Ao menos lamente. Mas nem isso. Sim, compatível com alguém que subiu num palanque para pedir anistia para golpista e o impeachment de um juiz porque ousou se comportar como juiz. Outros direitistas estão quietinhos. Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado e do Paraná, Ratinho Júnior, cotados como candidatos da direita à presidência em 2026, decidiram ignorar o indiciamento de Jair Bolsonaro. Nenhum deles falou ou se manifestou nas redes sociais. Pois é, né? Dessa vez, hein, Caiado? Não deu para falar que a culpa é do Lula, né? Que se discutiu França, era culpa do Lula. A radicalização, dessa vez não deu, né? Aliás, olha que interessante, vai bem. A tese da polarização, a tese estúpida da polarização, cada dia mais desmoralizada, onde fica em toda essa coisa pré-golpe, essa preparação do golpe, essa mobilização para o golpe? Por que polarização? Eu já sei, vale bem, a polarização é a seguinte: existiam aqueles que queriam dar golpe, existiam aqueles que queriam seguir a Constituição. É essa a polarização? Isso é uma aberração.